Imagine você estar dos dois lados do balcão ao longo de uma jornada profissional. Uma jornada que exigiu fundamentalmente a formação em direito. Quem vai falar sobre essa experiência fantástica aqui na bancada do TV Guerra hoje é o doutor Ailton Zucchi, advogado e delegado aposentado da Polícia Civil. Qual lado do balcão é mais problemático ou qual lado do balcão é melhor, digamos assim? Boa noite, doutor. É um tema que me é caro, né? Porque são atividades distintas, ainda que estejam aí no âmbito do sistema criminal. Boa noite, prazer estar aqui dialogando um pouco, falando do direito e dessas figuras, né? É a figura do delegado e a figura do advogado. Eu tive o prazer de durante muito tempo exercer a carreira de delegado de polícia. Polícia Civil. Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Tenho um grande amor pela carreira. E agora estou tendo a grata oportunidade de exercer essa profissão jurídica, que é do advogado criminalista. É claro que eu trago uma expertise, né, por ter vivenciado a investigação, então a gente traz toda essa bagagem jurídica para o exercício da nossa advocacia. Hoje eu atuo escola. Hoje eu atuo mais no Tribunal do Júri e também no âmbito do direito penal econômico. Então tem essas duas facetas. E aí você me perguntava em relação à diferença das atividades, não é isso? Assim, porque deve ser interessante, ao mesmo tempo conflitante, né? Não no caso, mas assim, o senhor já ter a experiência de ter atuado de um lado do balcão e depois do outro lado do balcão. Como é que fica esse equilíbrio? Porque às vezes o advogado, quando chega na delegacia, pelo menos a imagem que se tem é que há um certo antagonismo, né? Ele é um antípodo do delegado. Eu quero soltar meu cliente, o senhor está dificultando. Aí o delegado fala, não, peraí, aqui quem manda sou eu. Como é que funciona isso, já que o senhor tem a experiência, a vivência dos dois lados? O advogado, claro, ele tem interesse na soltura do cliente dele. E o delegado de polícia, sobretudo, ele deve trabalhar na órbita da legalidade, de exercer uma investigação e, se for o caso, claro, prender aquele suspeito em flagrante delito, ou até mesmo aquele investigado em sede de prisão cautelar. O advogado, ele tem como amparo o Estatuto da Ordem. São as suas prerrogativas. Inclusive, nós temos entendimento simulado do STF, súmula vinculante, possibilitando o acesso do advogado aos autos do inquérito. E o delegado, por ser, às vezes, ele tem que trabalhar com base no princípio da legalidade. Ele é um servidor público. O delegado, ele tem que trabalhar nas raias da legalidade. O delegado, por exemplo, não pode negar o acesso aos autos quando o advogado solicita. Diante do requerimento do advogado. E por que dá choque, às vezes? Onde é que está o choque? Dá um choque, e me permite falar isso, me parece que é a questão de compreensão entre os dois lados. Porque o que acontece? Não raro, o delegado está ali envolvido em uma atuação flagrancial, e via de regra está com 2, 3 flagrantes. Muito claro que ali ele tem estressante. Uma certa tensão. E aí o advogado chega, vai fazer algum questionamento, e o delegado, em determinado momento, pode parecer um pouco áspero. E aí na resposta dele. E aí tá armada a confusão. Claro. Porque aí o advogado já liga para a prerrogativa e vai dar toda aquela confusão na delegacia. Então, acho que tem que ter um jogo de cintura. O que às vezes não acontece. O que via de regra não acontece, né? Os advogados, às vezes, eles se queixam, né, de abuso de poder dentro da delegacia. Aí ele invoca as prerrogativas. Volto a repetir, eu estou fazendo a pergunta para um advogado que já foi delegado. Qual o caminho quando isso acontece? É sempre bom chamar as prerrogativas, invocar as prerrogativas, ou é melhor tentar uma parcimônia ali no momento, se isso é possível? A minha ótica é a seguinte: eu sou muito da composição.
Então, me parece que é mais razoável o advogado, vamos supor, fez um requerimento, o delegado entende que não é o caso, por exemplo, de ter acesso aos autos. O advogado tem esse direito. E aí, no caso desse? Ele chegar, retornar no outro dia, por exemplo, doutor... É uma prerrogativa. Eu fiz um requerimento ontem aqui, o senhor indeferiu, estou retornando aqui, porque, veja, é um direito que eu tenho assegurado, nós temos, inclusive, um entendimento sedimentado em súmula vinculante. Então, não sei se o senhor, de repente, está um pouco tenso aí, então estou retornando aqui, realmente, porque eu gostaria muito de ter acesso aos autos. Ou seja, ele está tentando compor. Agora, se o delegado insistir na resistência, aí não tem como. Então, às vezes, apesar dessa tese da composição para o melhor caminho, às vezes você tem que realmente... Não, sim. Agora, veja, a prerrogativa... Mostrar os seus direitos, as suas prerrogativas, enfim. Na minha ótica, e aí falando como advogado, inclusive, a prerrogativa é a última ratio. É igual o direito penal. Não tem mais jeito, aí eu vou ligar para a prerrogativa. Lança a mão. Eu não posso chegar e ficar ligando para a prerrogativa toda uma... Não pode, pequeno atrito que tem no ambiente de delegacia, que é um ambiente estressante. Entendi. Entendeu? Prerrogativa não pode normalizar isso, tem que ser uma exceção eficiente. Exato. E não uma norma de prática claro que nós temos vulgarizada. Setores da advocacia que vai levantar a seguinte bandeira. Não, o doutor está fazendo essa colocação porque foi delegado de polícia e, na verdade, o que ele está falando aí é para relativizar a questão das prerrogativas. Não é isso. É jogo de cintura. Jogo de cintura até porque o advogado que começa agora a advogar, veja bem, ele não vai advogar no direito penal econômico. Ele vai advogar um seguinte caso concreto. É o Tício que portava uma arma de fogo, foi levado a uma delegacia. É o Caio que acabou agredindo a esposa. Entendeu? Assim, é o Meve que dirigiu um veículo automotor embriagado. Esses são os clientes dele, inicialmente. Entendi. E não raro vai acontecer o seguinte, ele vai atender os clientes na delegacia da proximidade da casa dele. Então aquela delegacia é uma delegacia que ele vai estar sempre voltando. Ou seja, ele não pode transformar aquilo numa zona de atrito. Ele não pode queimar a ponte. Ele não pode criar um campo bélico ali. Se ele queimar a ponte, ele não volta para a delegacia. Ou se voltar, vai ter problema. Aí começa aquele ambiente bélico entre ele e o delegado da área, entendeu? Então a questão é a seguinte, é tentar de todas as formas manter um ambiente harmônico. Agora, sem abrir mão das prerrogativas. É ter o jogo de cintura. Nós estamos falando aqui da prerrogativa do advogado. E a prerrogativa do delegado? O delegado, ele trabalha pautado na lei. Então, um caso muito interessante em relação ao acompanhamento de oitiva em sede de delegacia policial. Uma testemunha vai depor. Será que o advogado ele tem o direito de acompanhar esse depoimento? É a pergunta que se coloca. O Estatuto da Ordem fala que o advogado ele tem esse direito de fazer o acompanhamento até depoimento testemunhal. Agora, veja, nós temos que fazer uma interpretação considerando também a essência do procedimento. Quando se fala de delegacia policial, e eu vou te dar o fundamento disso, quando se fala de delegacia policial, nós estamos num ambiente inquisitorial, onde não há contraditório. Essa questão foi levada ao STF. E o STF... Mas o assunto é polêmico. Isso, o assunto é polêmico. Mas nós temos decisão do STF. E aí entra a questão do delegado. O STF entende o seguinte, que o advogado ele pode acompanhar o cliente dele na delegacia. Claro. Durante a oitiva, ok. Agora, uma testemunha que vai depor, ele não tem o direito de acompanhar porque não há contraditório ali. Mesmo se ela for ou de acusação ou de... Independente disso. Não é um tribunal do júri, mas digo assim, se a testemunha for a favor ou contra aquele... uma testemunha que vai ser ouvida... Uma testemunha que vai ser... No curso daquele inquérito. Que vai ser ouvida no curso do inquérito. O delegado, ele tem que intimar o advogado do investigado para ele acompanhar o depoimento? Não. Pelo entendimento do STF, não. Essa é uma questão já pacificada? Isso, nós temos o entendimento, inclusive, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Agora, o cliente
que é objeto dessa investigação, aí ele não só pode, como deve ser acompanhado do advogado. Deve acompanhar. Sempre. Sim. Porque ele não vai estar como testemunha, ele vai estar Agora, como acusado. importante, desde que ele esteja na delegacia. Não entendi. Desde que o advogado esteja na delegacia, porque o delegado ele pode ouvir o investigado sem advogado também. Ué, mas o investigado pode falar assim, peraí. Aí, sem o meu advogado eu não vou falar. Aí é o direito do investigado ser acompanhado. Eu vou ser Exatamente. Aí ele precisa conhecer esse direito, que é uma coisa muito óbvia hoje, né? Mas aí entra também uma questão de legalidade. O delegado ele tem que fazer essa advertência em relação ao investigado. Antes de começar qualquer oitiva, ele tem que falar, olha, vou fazer sua oitiva aqui, você aqui está na condição de investigado e o senhor tem o direito de permanecer em silêncio e ser acompanhado por um advogado. Perfeitamente. Porque essa é uma questão básica, né? Basilar do direito, né? Uma outra questão interessante, que a gente estava até conversando aqui antes de iniciar a gravação do programa. O senhor havia me dito, e isso eu arrisco me dizer que é uma dúvida que permanece, é um equívoco que permanece ainda hoje. Não é necessário ter o exame de ordem para se tornar um delegado. Digo mais, não é necessário ter o exame de ordem para participar de um certame público para se tornar delegado de polícia. É isso? E como é isso? Essa é uma alteração recente da Lei 12.830. É uma alteração recente. Alteração recente, porque não era previsto, né? Não tinha essa previsão dessa necessidade da atividade jurídica. A lei foi alterada, então hoje, para uma pessoa fazer o concurso e se tornar delegado de polícia, ela tem que ter atividade jurídica. São 3 anos de atividade jurídica. E não precisa ser necessariamente advocacia. Para eu ter atividade jurídica, não necessariamente eu preciso ser um advogado. Ou seja, ter inscrição na ordem. Você pode ser o bacharel e não precisa ter inscrição. Você é bacharel em direito, formou em direito. E vamos dar um exemplo por aqui de uma atividade jurídica que pode ser contada durante 3 anos para o sujeito poder prestar o concurso. Eu me formei em direito, sou bacharel, vou na defensoria e me coloco como voluntário para auxiliar na defensoria, nas audiências de conciliação, por exemplo, também no judiciário. Para o aluno que está hoje no meio do curso de Direito, o curso de Direito oferecido aqui pela Faculdade de Guerra ou por qualquer uma outra instituição. E ele está aqui diante hoje de um entrevistado que seguiu 2 carreiras distintas previstas como resultado da formação em Direito. Delegado de polícia e depois advogado. Qual dessas carreiras é mais apaixonante? Não vale ficar em cima do muro. Não, sim. Então, assim, no meu caso específico, eu gosto muito do direito, tenho muita aderência ao direito, né? Eu sou um estudante das ciências jurídicas. Então, quando delegado de polícia, eu tive, assim, como eu posso dizer, assim, uma dedicação, sabe? Então, assim... Um envolvimento visceral com a coisa. Despertou um envolvimento pela atividade de investigação. Enfim, então eu me dedicava muito a isso. Eu gostava muito do exercício da profissão, né? Que é a atividade de delegado de polícia. E na advocacia eu também venho observando que eu venho despertando uma atração pela atividade. Um homem, 2 paixões. Exatamente, nessa concepção, porque a advocacia, ela te dá a possibilidade de você desenvolver argumentos jurídicos. E o seu desenvolvimento de argumentos jurídicos tem como pano de fundo conhecimento da dogmática penal. Do ponto de vista, então, deixa eu incomodar mais um pouco o senhor. Além das paixões, vamos falar do bolso. O que é melhor? A estabilidade de um bom salário de delegado de Polícia Civil durante vários anos, ou a saga, a aventura da advocacia que você pode ganhar muito e às vezes passar tempos de vacas magras? O servidor público, ele tem
essa certa segurança que acaba sendo um atrativo de você ter aquele salário fixo todos os meses. E que não é um salário deslegado, é um bom salário. É um salário que realmente dá para você viver com uma certa tranquilidade. Agora, veja, e aí você tem, claro, esse parâmetro, né? Eu diria, esse universo que você já está inserido ali de ter um salário fixo, férias, 13º, e você tem uma certa tranquilidade, pode-se falar isso. Agora, a advocacia, o céu é o limite. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Por mais que, claro, no início... Às vezes você pode não decolar também. Por mais que no início tenha uma certa dificuldade, com o passar do tempo, e aí também vai muitos dos advogados. O advogado se qualificando, o advogado se preparando, ele vai se tornando diferenciado em relação aos demais. E isso enseja, claro, a possibilidade dele aumentar os honorários dele. Ele se coloca como um advogado técnico. E por que eu falo isso? Quando eu aposentei e fui para a advocacia, eu acabei tendo, infelizmente, a certeza de algo que eu já suspeitava. Entendi. Quando delegado de polícia, eu suspeitava que, infelizmente, alguns advogados não estudam. Entendi. Eu suspeitava isso. E quando eu fui para a advocacia, eu tive certeza. Tive certeza por quê? Porque quando eu fui para a advocacia, a primeira coisa que eu fui fazer, que eu fui buscar, cursos de qualificação. E por que existem alguns advogados que não estudam? É o ser humano? Não, me parece que fica muito na praticidade. E não é só isso. É muita praticidade. Não, o advogado ele tem que buscar conhecimento teórico, ele tem que estudar dogmática penal, o advogado que atua no direito criminal. Ele tem que estudar jurisprudências, quer atuar no júri, ele tem que fazer um curso específico do júri. Por que eu falo isso? Pode falar, pode completar. Por que eu falo isso? Porque foi o que eu fiz. Quando eu aposentei, eu fui para a Espanha fazer um mestrado em direito penal. É claro que, tem um custo. Mas, independente disso, não foi só mestrado. Eu fiz uma especialização em direito penal econômico no IDP, né, que é conhecido aqui no Brasil, aqui em Brasília, né, eu digo, e Brasil também. Eu faço diversos cursos da OAB. E eu dou aula. Então já aconteceu. Da academia também. Sim, já aconteceu fatos interessantes. De eu estar na sala de aula, no curso da OAB, dos cursos que a OAB oferece, e alunos meus que são advogados falam: ô, professor, tá aqui. Eu tô aqui, estou em busca do saber. Entendi. Eu era delegado de polícia. A minha visão era completamente outra. Eu tenho que aprender aqui com vocês, que são os mais experientes. Então eu acredito que talvez esse seja o conselho mais consistente que o senhor daria para o aluno de direito. Para o aluno de direitos. Saiu da faculdade... Não se encerra ali o aprendizado? Não, nunca. Eu estudo até hoje. Entendi. Eu estudo até hoje. O estudo permanente, constante e aquele estudo com fome de aprender. Não é só aquele estudo protocolar. Ah, meu Deus, deixa eu estudar. Senão ele não vai aprender. O fome de aprender, por exemplo, há uma dificuldade hoje do advogado desempenhar suas funções no âmbito dos tribunais superiores. Por quê? Porque tem uma dinâmica totalmente diferente. O rito processual também, né? Porque então é preciso estudar esse rito processual. Com certeza. E não só isso, ir ao STJ, assistir às audiências. Acompanhar para vivenciar aquilo. Vai fazer tribunal do júri? Tem que acompanhar os julgamentos. Eu vou. Não tenho nada para fazer? Vai acompanhar. Vou lá no tribunal do júri assistir o julgamento. Ver onde um colega está falhando, ver qual é a pegada... aprender observando. Do Ministério Público, Aí então, doutor, tá a fome do saber. Quem não tem fome do saber não vai conseguir decolar naquele... O céu é o limite, como o senhor disse. Exatamente. E aí acaba criando um paradigma, um estereótipo, porque eu repugno isso. Qual seja, aquela fala, e eu diria que é uma fala que é até habitual, no seguinte sentido: advogado é a pessoa que não passou em concurso público. Pelo amor de Deus.
Completamente equivocada essa até fala. Maldoso isso. Até maldoso mas eu vou dizer o seguinte, infelizmente nós temos, claro, as pessoas que exercem cargos públicos, como promotores, juízes, enfim, e delegados também, que tem essa visão. Ela é totalmente equivocada. Ela tem um certo elitismo de carreira. Exato, mas por que isso também acontece? Por quê? Porque vai atender o advogado, o cara lá chega, o advogado chega lá totalmente despreparado. Essa é a questão. Ou seja, o advogado que não se valoriza porque não procura com fome o saber jurídico e os múltiplos saberes das carreiras jurídicas e da atuação jurídica, acaba por dar chance, então, a essa visão preconceituosa dela continuar existindo. Porque tem um viés de confirmação aí, ó. Eu vou conversar com o advogado, não vou aguentar porque ele não sabe nada. E é muito interessante, quando o advogado é qualificado, ele vai participar de uma audiência, o juiz, ele já percebe. Não, ele já percebe. Ele saca. Ele já percebe. Ele já sabe. Poxa, esse cara sabe. Ele já percebe. Pois é. Essa é a diferença, ele então, já doutor. Percebe. E é fácil, né? Eu diria assim, é viável se qualificar. Eu, quando vou para audiência, eu tenho meu memento lá. Do depoimento das testemunhas. Para poder se aprofundar naquilo. Não, tá lá ali na hora. Mapear aquilo. Eu consulto na hora ali, falando, excelência, pela ordem. Essa pergunta é indutiva, artigo tal. Muito bom. Ô, doutor, não tá aqui. Eu tenho aqui. O Brasil tá com o código todo, mas eu tenho os artigos principais. Eu fiz isso. Para isso, então, é preciso ter disciplina e vontade. Não é que é difícil. Você tem que ter esse ritmo de aprendizado e de interesse permanente e constante. É isso? Com certeza. O advogado ele tem que sempre estar sempre buscar essa qualificação. E quando ele busca essa qualificação, ele se diferencia em relação aos demais. Não existem respostas prontas dentro da advocacia, mas existe a dedicação e a busca permanente do aprendizado. É isso que um aluno de direito, com um testemunho desse, importantíssimo, valoroso, do Dr. Zucchi, deve seguir. Os alunos precisam entender, o estudante de direito, ou o futuro operador do direito, precisa entender que a advocacia é escavação no sentido de aprender sempre. Somos imensamente gratos ao Dr. Zucchi por esse papo interessantíssimo e já o convidamos para outros assuntos. Outros assuntos que a gente possa conversar com o senhor, explorar mais os assuntos e tentar colocar o senhor na parede. Eu não consegui. Eu que agradeço, um prazer estar aqui na Faculdade de Guerra. Tenho ouvido muito falar bem aqui da faculdade, sobretudo o curso de Direito. E me coloco à disposição, meu Instagram lá, @AiltonZucchi. E lá eu também dou dicas, enfim. A gente está aí sempre, dicas jurídicas, e a gente está aí sempre para colaborar. Um grande abraço. Muito obrigado. E você tem, então, @AiltonZucchi. @AiltonZucchi, Instagram do Dr. Zucchi, para aprender um pouco mais sobre direito.